Mas olha só, eu criei essa página aqui, ela é realmente um exemplo, ela não tem sentido nenhum, tá bom? Tem uma pergunta aqui, tudo bem com você? O que que acontece? Eu lá no trabalho, uma vez eu criei tipo uma pastinha de inputs. É exatamente igual a gente mexe com componentes em React, em Vue, a gente deixa coisas ali que vão ser reutilizáveis. Então eu criei uma pastinha de inputs e coloquei vários tipos de input que normalmente são usados em formulários. Uhum. E aí eu coloquei a lógica de validação e de formatação de input dentro desses componentes. Então, em cada página, em cada componente que a gente for usar um input de e-mail, por exemplo, eu não preciso ficar repetindo aquela lógica de verificar se tem um arroba, verificar se tem ponto .com, só permitir letra em nome, não poder número, enfim, várias coisas assim. Porque aí ficam no componente em si. Só que o que que você precisa fazer quando chama a página? Você precisa respeitar algumas regrinhas que são chamadas de contrato. E aí você passa para esse componente como você quer que ele se comporte e ele vai se comportar. Beleza. Então, eu vou fazer um exemplo. Aqui tem um v-for, então ele está meio que lendo uma variável gigantesca aqui, mas nada mais é do que vários inputs. Mas eu vou fazer um novo input aqui embaixo, para a gente ver. Para chamar o componente, a gente sempre começa chamando o nome dele. Ele já tem auto-import aqui no VS Code, não, no Nuxt. Então a gente não precisa lá importar igual no React, falar, tô importando o componente input. Não, só chamar ele que já pega da pasta component do input. Se eu chamasse o icon aqui também, já Não vi chamaria UI o estranho. componente icon aqui. Oi? Nada. Isso é incrível, é maravilhoso. Mas tá bom. Aí a gente precisa começar a dar nomes, porque se eu só escrever input, ele ainda não sabe o que que é para ele fazer. Existem várias props que a gente tem que passar, e nem todas são obrigatórias, tá bom? Por exemplo, se eu vim aqui falar que o tipo de componente dele é uma string, deixa eu colocar assim, é uma string, isso vai fazer com que ele apareça um campinho, é esse aqui, ó. Um campinho que aceita strings, então aceita tudo, aceita número, aceita asterisco, tudo. Tudo bem. Já mostra Aí aí, eu né? venho aqui, pode falar. Ele já mostra aí, né? Aham. Aí se eu vim aqui colocar que a label dele é para ser escrito, por exemplo, nome completo. Aí ele vai começar agora a se chamar nome completo e tem um negocinho aqui. Aí, mais regras. Ele é obrigatório ou não é? Então, inclusive isso você vai achar aqui, ó. Por isso que eu deixei separado no tsconfig. Cadê types? Aqui. Ali. São todas as coisas que um campo pode ter, tá bom? Tipo, ele vai ter ícone, ele vai ficar habilitado, ele não vai. Então, por exemplo, vamos colocar esse habilitado. Igual eu falei uma vez para você, né, que o habilitado ele serve para quando a pessoa não pode digitar. Se eu colocar que o habilitado dele é false, ó, ele tá apagadinho agora, tá vendo? Eu não consigo clicar nele nem mexer, porque ele tá desabilitado. Então, esse componente ele espera várias propriedades e você que sabe quais vão ser as necessárias para montar ele. E vai ser isso. Só que aí tem uns mais complexos, né? Então, por exemplo, quando eu quero fazer um de CPF. Então, vamos falar que a label dele vai ser CPF aqui em cima. E a gente tem a propriedade tipo de input. Isso é o que diz para ele se ele é é o formato dele. É se ele é uma data, é se ele é um select, é se ele é, enfim, um número, um number, né? É o tipo de input igual existe no HTML. E também existe o tipo de input CPF. Tem que ser uma string aqui. Então, olha só. Por eu ter falado que ele é tipo de input CPF, ele fez um placeholder já de Mostrando um CPF. exemplo, né? E quando eu escrevo, ele não deixa passar de 11 dígitos e ele já vai auto Ele preenchendo os formata. pontos e o Ele traço. formata Exato. certinho no modelo de CPF. Aham. Só que isso aqui ainda não está validando, né? Tá vendo? Podia escrever o CPF, mas eu não validei. Para isso, existe a propriedade validação. E é uma validação que também é para validar como se fosse um campo de CPF. Aí ele precisa ter um nome também, tá? O nome dele é chamado de propriedade. Então, se você quiser chamar de CPF do usuário, você que sabe. Ele precisa ter um nome. Então, ai, ainda não funcionou. Deixa eu ver o que tá. Ah, tá. Tá validando sim. A diferença é, eu ainda não falei que é para ele ter um erro ou não. Existe como você colocar para ele ter erro e também existe para colocar para a bordinha dele ficar vermelha.
Aí é igual eu falei, você que sabe o que que você vai usar, depende da sua interface, depende de várias coisas aí que você vai usar. Esse aqui faz aparecer a mensagem. Esse daqui faz aparecer a bordinha ficar vermelha, Uhum. tá bem? Então, como eu queria só a mensagem agora, eu vou falar que eu quero a minha errors campo. Ai, meu Deus, é CPF do usuário? Tem que ser o nome dele aqui. Aí tira esse ponto daqui. Deixa eu ver se aparece agora. Não aparece. Gente, eu não lembro como é que faz. É CPF do usuário nos dois, ele tá usando propriedade ali, né? Aham. Lá É no. porque é que aqui eu fiz ele com o V4. Aí eu não preciso ficar dando nomes igual eu tô fazendo aqui. A gente coloca nomes genéricos, ele se ponta sozinho, é uma maravilha. Olha lá no Mas quando formulário, rapidão. formular aqui. É, Uhum. que Mas não eu tô vendo a bordinha atualizou. dele vermelha. Dá pra ele dar uma Enfim, deixa eu botar mensagenzinha, o. né? Aham, deixa eu botar aqui também. O boolean é aquele negócio de JavaScript que transforma uma coisa em true ou false. E aí é isso. Deixa eu ver já. Nossa, gente, realmente. Ah, tá. É porque na minha errors, ela tá pegando só daqui de dentro. Lembra que eu falei que eu fiz os campos aqui dentro de um negócio? Uhum. A minha error só tá olhando pra dentro dela. Eu teria que montar aqui dentro. Acho que tudo bem a gente montar aqui dentro. Então vamos fingir que a gente tá fazendo mais um campo aqui. Qual que eram os nomes que a gente tinha decidido? A propriedade era CPF do usuário. Só copia lá e cola. Mais fácil. Ah, mas lá tá diferente. Não tá não? Tá meio coisado. Não precisa daquilo tudo. É o tipo de input dele, é um CPF. O tipo de. Não, deixa eu lembrar o que mais tinha lá. Era validação. O tipo de validação é CPF. Lembra que um fala do formato e o outro fala do coisa. É. Ainda tem a label faltando de obrigatório. E a label era CPF do usuário. E uma vírgula aqui. Acho que essas são as coisas obrigatórias que precisam ter. Aí eu posso tirar ele daqui agora. Mas você também pode fazer desse jeito que eu tava fazendo, tá? É que nesse exemplo aqui eu resolvi fazer usando uma variável só. Então eu só vou adicionando as coisas nela. E inclusive eu vou deixar essa página de exemplo exatamente por isso, que a gente pode só ir copiando dela Uma e coisa, ir Gerson. fazendo. Questão Pode falar. de comentário no código. Como que a gente vai se Hum, organizar? Porque precisa comentar, né? Pra ficar mais fácil. sim, acho bom comentar. Como você comenta geralmente? Eu coloco, por Bom, exemplo, você tem ali a constante. Aí, tipo, eu só aham, coloco lá o comentário explicando de forma direta. O que a constante faz? Ah, essa constante ela serve para gerenciar ali o input login, sei lá. aham, Para pode ser. coletar o que o usuário colocar lá no input, enfim, sei. Aham. É, isso daqui é um formato que eu criei, junto com o backend mesmo, na época. E aí a gente acaba tendo um objeto que tem duas propriedades. A primeira é title. Isso daqui faz com que cada seção tenha um título. Então é a partir desse title que aparece isso aqui, ó, por exemplo. Perguntas importantes. E aí dentro desse mesmo objeto também tem a propriedade columns, que é um array. E ela é um array de inputs. Então cada um dos objetos dentro desse array é um input. Então todas as configurações que tem aqui dentro vai ser um input. Então, por exemplo, agora esse novo objeto é uma nova seção. Essa seção aqui, informações pessoais. Aí isso eu acho que eu vou explicar no comentário também. Então, Uhum, qual que é o título dessa seção? É informações pessoais. Então, a columns, que é o array que monta os inputs. Quais são os inputs que tem? Tem um, dois, três inputs. E essas são as configurações deles. Aí beleza. montou os três aqui. Aí tem outro e assim vai. E a gente acabou de criar aqui o CPF do usuário, tá vendo? Uhum, E beleza. agora ele valida bonitinho.
Ah, ali tá aparecendo a mensagenzinha embaixo. Que era o que Aham, o Rogério tinha pedido, né? Lá na prova. sim. Pode falar, amor. Agora eu entendi, era isso que ele tá pedindo na prova, questão de validação. Sabia que ele só Uhum. pediu isso mesmo. Pô, mas legal. Ok. Mas é isso. Aí aqui embaixo tem uma variável Uhum. chamada estado do formulário, e aí eu dou um. Graças a Deus, isso aqui é diferente de React. Eu posso mostrar o que que uma variável tá valendo sem precisar dar log. Eu posso botar ela do meio do template. Então, eu poderia abrir aqui o console e ficar dando Exclusivo log do na, view. na form. Sim, você Inclusive, consegue deixa eu já vir aqui. observar o que tá dentro Eu ali, né? consigo ver aqui. Então, tem todas as coisas, inclusive o CPF do usuário. Então, ó, inclusive, se Isso você que eu ia perceber, não está perguntar, eu não tava completo. entendendo o que que é isso dali, mano. Estado do formulário. Agora eu entendi. Sim, conforme você vai preenchendo as coisas, vai colocando aqui, entendeu? Mas dá pra Então, fazer a isso data no atual. React também, tá? Ah, não, isso. Só que no Vue é mais fácil, mas tudo bem. Ah, entendeu? Então aqui eu falei para esse input, eu falei, ô, você é do tipo data. Esse daqui eu acho que é de data normal. Eu coloquei data de nascimento, mas ele é de data normal. Eu coloquei só a label data de nascimento. Então o que que ele valida? Ele valida se o dia existe, o ano e o mês. Então, por exemplo, essa data é inválida porque não existe o dia 40. É, Mas essa data é inválida porque o ano tá muito para trás. Eu acho que tá tipo de 1800, ele já não considera mais. Então nossa. tem que ser um ano válido também. O mês 3 não existe. Não pode ser ano 3000 também, porque é muito acima. Isso pode ser também, entendeu? Ah, Então, ele valida a data em si. Aí tem o data nascimento, que a gente só usa quando a gente quer que a pessoa tenha 18 anos. Que aí é um tipo de input que fica dando erro, falando que a pessoa tem que ser maior de. Acho que eu mostrei pra você aqui nas constantes, né? Tem um idade aqui, ó. E a gente consegue falar se o uhum. input é para ser de 18, 16, enfim. Mas aí, enfim, tem vários. A gente não vai usar todos, a gente vai usar aqueles que precisa. Aí, esse aqui é um input, por É, o exemplo, bom é do que a tipo gente já tem select. os textos padrão, né? Já tudo setado ali. Aham, Só usar. exatamente. Esse aqui é de telefone, então também, ó, só vou escrevendo as coisas ele já formar. Esse aqui é um input do tipo select. Eu vou mostrar rapidinho como que monta um select. Ele é esse aqui, ó. É essa chave aqui. Você precisa falar label igual os outros, aí vai aparecer aqui em cima. A propriedade é o nome dele, então aqui no formulário, ó, vai aparecer o nome dele na hora que eu escolher. Sexo, só o nome dele. O tipo de input, é igual eu falei, é o tipo da caixinha. Se ela é número, se é É um um select, se é um select. checkbox, Se se é fosse um alguma coisa. checkbox, ali seria checkbox. Isso, se chama checkbox aqui. Beleza. O model type é porque existe mais de um tipo de select nesse caso. Existem os selects estáticos e dinâmicos. Os estáticos, a gente tem que falar para ele quais são as opções. Os dinâmicos, eu acredito que a gente não vai usar nesse projeto, mas são aqueles que a gente recebe uma lista e conforme o usuário vai digitando, vai aparecendo só as opções baseado no que ele está digitando. Então, nesse caso é um estático. Então a pessoa só abre e fecha. O dinâmico a pessoa vai digitando e vai aparecendo as opções baseadas no que digitou, entendeu? Aham. E É. aí as opções são essas. Tá bom. Então, a Input chave, e pode select falar. já tá ok, basicamente, né? Que é o que a gente já tem Uhum. pronto pra poder montar. Aí só monta no layout, né? A gente não fez Isso. o layout ainda, né? Da página. De O, qual? o layout da Não. página. O layout eu só coloquei esse header aqui, que Cara, é mais ou menos parecido com esse, né? por mim Tipo, tá tem que... bom. Por mim tá bom. O importante é a gente ele, ajustar agora. Aí a questão ele é o tá sendo seguinte: repetido em tudo, sabe? Ó. no layout, a gente já vai colocar direto o header e o footer? Pode ser. A gente tem footer, não, né? Não. Então Mas só vai ser precisa o header criar. por A gente enquanto. precisa. É, por enquanto, mas. E, e também essa cor aqui do fundo, né? Que é repetida em todas elas. Sim. Por enquanto o Basicamente, layout vai ser assim, isso. a ideia é a gente monta um layout rapidinho. E aí depois de montar o layout, acabou, tipo, a gente só replica e tudo. Porque as páginas vão ser todas Uhum. iguais. Se a gente montar a primeira, é só Ctrl C, Ctrl V nas outras. E aí Sim, é você isso já que eu tem os negócios. penso. Por isso que eu fiz essa daqui de Uhum. exemplo. Até porque, cara, Principalmente para usar de login, forma. login, cadastro e recuperação de senha é tipo basicamente a mesma página, só que com campos a mais de input. Só. Aham. É isso.
Aí o que eu penso? Você vai fazer o login, você copia isso aqui, o formulário, apaga tudo, e aí você escreve só o que você precisa. O que que eu ia te falar? Ah, tá. Era isso aqui que eu ia falar para você. No caso do Select, ele tem uma chave e uma descrição. Descrição é o que o usuário vê, tá? E chave é o que a gente vai mandar para o back-end. Então, normalmente, por exemplo, o back-end não aceita a mesma coisa que o usuário vê. Ok? Às vezes, por exemplo, para o usuário ele está vendo um select ativar, desativar, só que para o back-end a gente tem que mandar um e zero, true ou false. Só que a gente não pode escrever isso para o cliente, entendeu? Então, o select ele sempre tem uma descrição, que é o que aparece para a pessoa, Aham. e o que vai ser realmente mandado para o back-end. Então, por exemplo, se eu vier aqui no sexo, eu mudei para checkbox do sexo. Oxi. Se eu vier aqui e escolher masculino, lá no estado do form eu tô mandando que o sexo é M. Aham. Se o backend está esperando outra coisa, se é um masculino, assim, aí a gente tem que vir aqui e mudar aqui em cima, Não, mas de boa. Isso entendeu? aí é só É, configurar rapidinho. é Beleza. isso, amigo. É isso. É isso que eu tava configurando, tá tudo pronto Então, é aí, isso, e né? Em aqui de questão, exemplo. questão dos inputs, Aham. funções de selecionar, né? Já tá ok. Tem, tem dois tipos de data também, tem a data que você escolhe, mas elas fazem do mesmo jeito que o backend pediu, ó. É tipo ano, Uhum. mês, dia, e essa daqui também. E o É ano, campo, mês, tudo dia. ok. Beleza, Uhum. fechou. Foi isso que eu fiz, eu deixei pré-configurado para facilitar mesmo. Já tem as cores também padrão aqui, bonitinho. E é isso. Finalizamos aqui.